Então, gente, vamos continuar, né? Vamos continuar agora respondendo essa pergunta. O que eu devo oferecer para os meus clientes? Bom, a gente já entendeu todo o processo anterior, tudo que a gente precisa planejar antes de chegar nesse ponto. Beleza, agora eu já entendi um pouco como que eu vou traçar a minha estratégia. O que eu vou oferecer para os meus clientes? Veja só, antes da gente começar a falar sobre isso, eu preciso deixar muito claro isso aqui. O processo de decisão do seu cliente começa antes dele começar a pensar em adquirir qualquer produto, pode ser o seu ou do seu concorrente. O processo de decisão começa muito antes. É como eu mostrei para vocês, naquela fase de aprendizado e descoberta. Ele vai começar a pensar sobre isso ainda. Então, é papel do seu marketing fazer ele despertar sobre esse assunto. Começar a pensar sobre a probabilidade, a possibilidade dele comprar o seu produto ou o seu serviço, tá? Então, justamente pensando nisso, a gente vai ter que pegar aquele funil que eu expliquei para vocês e eu vou explicar para vocês que tipo de conteúdo que você deve oferecer para cada etapa do funil, tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que esse aqui seja o seu funil, né? Então, no começo a gente tem lá os visitantes, os curiosos, um segundo momento a gente tem os leads, a gente tem as oportunidades e a gente tem, de fato, as pessoas que se transformaram em clientes. Então, a gente vai dividir o funil em 3 partes. O topo do funil, que vamos pegar essas 2 etapas aqui e vamos chamá-las de topo. Vamos pegar essa etapa de oportunidade e chamar ela de meio e vamos pegar a última etapa aqui e chamar ela de fundo do funil, tá? Então, topo do funil, meio do funil e fundo do funil. Eu vou explicar para vocês qual é o tipo de conteúdo mais adequado para cada uma dessas etapas. Olha só, no topo do funil a gente tem algumas características que são muito importantes. Primeiro delas, o cliente está muito longe da decisão de compra. Ele está começando a despertar sobre isso, começando a descobrir, começando a pensar sobre isso. Então você não pode oferecer direto, já mostrar o preço, já falar do seu produto, porque no marketing de conteúdo, nesse marketing de atração, isso funciona, acaba sendo o efeito contrário. Ele acaba sendo, não quero saber disso agora. Por quê? Porque ele não está preparado para receber proposta nenhuma. Tá? Então nesse momento, que ele está muito longe da decisão de compra, você vai ter um alto volume de pessoas visitando o seu site, visitando a tua rede social, para saber mais sobre aquele conteúdo interessante que você tá criando. Só que você vai ter baixa conversão, então você já tem que saber que vai ser baixa conversão da quantidade total de pessoas que visitam para aquelas que geraram leads para a segunda etapa, a conversão é baixa. Você já tem que estar muito ciente disso na sua cabeça. Porque nesse momento você quer ter visibilidade, é isso que importa para você. Você quer alcançar muitas pessoas para que as pessoas saibam do conteúdo que você está gerando e aí comece a pensar sobre o assunto, daquele assunto que você está oferecendo, aquele produto ou serviço disfarçado ali, tá? Então o que é interessante nesse tipo de conteúdo? Tem que ser um conteúdo de fácil consumo e que tenha poucas barreiras, ou seja, você não vai ficar criando muito empecilho, não vai exigir nenhum tipo de conhecimento a mais, não vai exigir nada específico para ele ter esse primeiro acesso. Então, para ele ter o primeiro acesso, por exemplo, não vale a pena você criar um gatilho. O primeiro conteúdo interessante, você já tem que mostrar para ele. Você não vai pedir nenhum e-mail, nada disso, porque senão você gera uma barreira. Você tem que oferecer o conteúdo. Depois é que você começa a pedir os gatilhos. Então, aqui é um exemplo. Estressado, veja 5 dicas para ficar de bem com a vida. E aí você vai lá, cria um conteúdo falando sobre isso, não sei o que, e você não vai ficar falando do seu produto diretamente, tá? Porque nesse momento o cliente não está preparado para receber a sua proposta de produto ou de serviço. Você vai falar sobre o assunto. Né? Aqui é um exemplo de uma empresa que trabalha em alguma coisa relacionada a isso. Eu estou te dando um exemplo para você entender. Beleza, então isso aqui você está vendo que é bem genérico, né? Veja 5 dicas, é uma coisa bem genérica, é só para atrair a atenção de muitas e muitas pessoas vão entrar aqui. Então, essas pessoas vão começar a descobrir aquele blog, aquele site ou aquela rede social por causa dessa chamada. Então, só depois, no segundo momento, que você começa a capturar os leads. Vamos ver aqui, então, o que seria o meio do funil, então? A partir do momento que você já começou a oferecer esses conteúdos para chamar muita atenção das pessoas, para atrair as pessoas, agora vem o meio do funil. O meio do funil é uma etapa de consideração, ou seja, aquelas pessoas que estão voltando no seu site, no seu blog, na sua rede social,
para consumir o conteúdo, é provável que elas estão considerando a solução. É provável que elas estão começando a considerar comprar o produto. Então aqui você vai ter mais foco nas soluções possíveis do problema do seu cliente. Você vai começar a criar conteúdos mais focados nessas possíveis soluções. Olha, veja como que você faz tal coisa para resolver tua dor. Veja como que você pode fazer isso para melhorar as tuas viagens. Veja como que você pode fazer isso. Veja os tipos de receita que você pode criar para você que tem restrição alimentar. Então você começa a oferecer soluções para aqueles possíveis problemas que ela tem. Claro, focado, né? É uma coisa que tem a ver com o seu negócio, obviamente. Então aqui é um momento de foco de conversão, ou seja, você precisa passar esse cliente para um próximo nível do seu funil e para isso tem que ter uma chamada para ação. Aqui a gente já tem um médio volume, ou seja, a quantidade de pessoas que vão acessar esse tipo de conteúdo é bem menor do que na primeira fase. Por quê? Porque já tem algumas barreiras, e uma dessas barreiras justamente é a chamada para ação. É ele deixar um e-mail, deixar um telefone, as pessoas... se a pessoa não está preparada, ela não vai deixar o seu e-mail. Então a gente tem um médio volume aqui de pessoas que vão estar interessadas nisso. Então um exemplo de como que você poderia fazer... um conteúdo para isso. Vantagens e desvantagens de terceirizar a contabilidade. Aí essa pessoa, a minha empresa que está vendendo o serviço de contabilidade, o meu cliente começa a olhar para essa empresa e fala assim, olha só, interessante, vantagem e desvantagem. Eu começo a considerar então que aquela empresa que está me oferecendo um conteúdo interessante, ela trabalha com contabilidade. Então começa a colocar essa sementinha na cabeça do cliente, tá? Então o que você pode fazer aqui? Você pode fazer um post, você pode fazer até um webinar, você pode convidar as pessoas para assistir um webinar do seu conteúdo. Então, nesse tipo no meio do funil, você pode criar também até uma landing page. O que é uma landing page? Você cria um conteúdo, uma página, e nessa página mostra todos os detalhes do seu trabalho, do seu serviço, do seu produto, em detalhes mesmo, por que é vantajoso e tal, por que você pode comprar por ali, quais são os depoimentos que as pessoas falam sobre o seu produto, como que o seu produto pode ajudar, etc. Faz uma página inteira, uma página só, não precisa ter várias páginas explicando, não, uma página só, uma página que tenha tudo, o cliente só vai descendo ali na rolagem e vai vendo tudo. O nome disso é landing page, né? Depois eu vou explicar como é que você pode fazer isso também. Então aqui seria uma maneira interessante de você criar o meio do funil. Deixa eu voltar rapidinho aqui, porque eu queria falar aqui do topo do funil, né? No topo do funil, um tipo de conteúdo para isso aqui poderia ser um vídeo, por exemplo. Você pode fazer um vídeo, você pode fazer um post, você pode até fazer um e-book. Você cria um e-book, deixa disponível, só que daí a pessoa precisa, por exemplo, deixar algum tipo de contato, né? Para baixar o e-book. Aqui você também pode usar um e-book, tá? Você também pode usar, mas eu acho que aqui um webinário seria interessante, uma landing page seria mais interessante ainda. E no fundo do funil, aí sim a gente já está no final, no momento de decisão de compra, ou seja, o seu usuário, o seu cliente já precisa só de um convencimento, um empurrãozinho para poder fechar a compra, então é um foco em conversão novamente. Você tem que focar em oferecer alguma coisa para ele te oferecer algum sinal, algum gatilho para ele que ele vai de fato passar desse nível do funil. Então aqui a gente já tem um baixo volume, né? Bem poucas pessoas, se for relacionado com lá no começo, bem poucas pessoas vão chegar nessa fase. E é por isso que você precisa auxiliar o seu time de vendas, se você tiver um time, e você precisa estar muito preparado. Os vendedores têm que estar muito preparados, porque quando o cliente chega nessa fase, ele já está por um fio de comprar o produto. E se você não estiver preparado para isso, você pode simplesmente perder a venda porque você não está preparado, tá? Porque ou você não sabe responder as perguntas, ou você não ofereceu melhores condições, enfim. Ou de alguma maneira, alguma coisa, você precisa estar muito bem treinado para você não perder, porque senão esse cliente vai comprar com o concorrente. Quando ele chega nessa etapa, ele vai comprar. Ele só precisa decidir aonde, por quê e como, né, e tal. Os detalhes, é o momento do fechamento do negócio. Aqui tem um exemplo de um conteúdo que você pode fazer com isso. Veja como essa confeiteira aumentou as suas vendas em 200% com o nosso produto. Um exemplo aqui é genérico também. Mas olha como é que eu estou sendo específico. Eu estou mostrando um conteúdo para essa pessoa, para ela perceber o seguinte: ela usou o meu produto e ela aumentou as vendas. Então, olha só por que você precisa comprar comigo. Porque aqui está a comprovação disso. Eu estou te mostrando através de um conteúdo interessante. E como que você pode oferecer isso?
Isso pode ser feito através de um blog, de um texto, isso pode ser feito através de um vídeo, isso pode ser feito através de um case, cases de sucesso. Você pode criar cases de sucesso, você pode fazer uma entrevista com alguém, pode fazer um depoimento, por exemplo. Você pode gravar depoimentos com as pessoas. Então, aqui nesse tipo de conteúdo você consegue convencer melhor o seu cliente a comprar contigo, tá? A última coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a regra do 80-20 é uma regra muito importante para quem faz o marketing de conteúdo, marketing de atração. Sabe o que significa essa regra? 80-20 significa o seguinte: você vai criar 80% do seu conteúdo para gerar valor para o seu cliente, ou seja, você só vai usar 20% para falar do seu produto. Mas como assim? Não faz sentido o que você está falando. Eu vou falar tão pouquinho do meu produto e vou falar muito mais... Eu não entendi. Eu vou te explicar. Quando você fala demais do seu produto, as pessoas... elas se afastam. Por quê? Porque elas vão se afastar. Porque elas não estão no momento de compra. Então elas não vão ficar interagindo com um monte de post que só está vendendo produto. Eu estou falando de marketing de conteúdo, marketing de atração. Se você quer atrair as pessoas para aquele seu site, seu blog, a sua rede social, porque as pessoas acham muito interessante aquele conteúdo, então elas estão preocupadas, elas querem consumir conteúdo que você oferece e não ficar só pensando, só recebendo produto o tempo inteiro, correto? Então assim, o que é o 80-20? 80% de conteúdo de valor que faz as pessoas acharem o seu conteúdo interessante, elas aprendem algo novo, elas pensam sobre isso, elas consideram as possíveis soluções para os problemas, ela resolve problemas. O tipo de conteúdo bom é aquele conteúdo que ajuda a pessoa a resolver o problema que ela tem. Então isso aqui é uma regra muito importante. Eu tenho certeza que as pessoas que você segue, os blogs que você segue, de conteúdo, né? De conteúdo, eu estou falando de marketing de conteúdo. Eles sempre oferecem muita quantidade de conteúdo de valor, para agregar valor para o seu cliente, e alguns 20% ali é um conteúdo mais sendo direto ao ponto, né? Falando mais do seu produto, tá? Então deixa isso muito claro para a sua estratégia de marketing. E aí eu pergunto para vocês, tudo bem, eu já entendi, mas como é que eu faço isso? Quais são as ferramentas gratuitas, eu não quero gastar dinheiro agora, que eu posso usar para fazer tudo isso? Eu vou te dizer, mas não agora, só no próximo episódio. Espero você lá. Tchau!